Senador Zequinha, boa tarde a todos os amigos e amigas aqui que nos acompanham nessa mesa, senador Armando. É uma honra estar falando aqui em nome da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, nesse debate democrático, de um tema tão complexo, tão importante, que nesse momento eu acho que todos os setores econômicos e esse parlamento a gente tem que reconhecer o trabalho árduo desde 2009 na discussão da então proposta de emenda constitucional PEC 45 de 2019, a PEC 110 de 2019, enfim, eu acho que esse debate é salutar e a gente está presenciando, construindo a história. Nós estamos tirando o Brasil das trevas tributárias e trazendo luz para esse momento. Eu acho que isso é imprescindível no sentido de colaborar democraticamente com as divergentes visões em alguns pontos, mas, sobretudo, mantendo a essência do que a sociedade precisa, do que os contribuintes precisam, do que a população brasileira precisa, que é tirar os vários problemas do sistema tributário atual, como o senador Armando já colocou: cumulatividade tributária, carregamento, enfim, insegurança jurídica, diversos aspectos. Dentro desse aspecto democrático, senadores e demais, a gente apresenta uma visão, corroboro exatamente tudo que o senador Armando falou. Eu acho que é um momento ímpar da sociedade brasileira e vou pedir para os colegas estarem passando os slides aqui para a gente estar de uma maneira prática sugerindo com bastante humildade aperfeiçoamento, e nós vamos, obviamente, entregar isso para o relator, o senador Eduardo Braga, no sentido de contribuir mantendo o escopo da reforma, sem demérito, mas, sobretudo, para garantir segurança jurídica, a não cumulatividade plena, ou seja, para que, de fato, nós tenhamos um sistema tributário o mais perfeito possível para a gente não perder essa oportunidade. E aqui eu trago, assim como a CNA, que nós estamos com um diálogo permanente com os poderes executivos e legislativos desde 2019, assim como todas as entidades aqui presentes e outras nas outras audiências públicas, no sentido de colaborar nesse processo, com um olhar, óbvio, diferenciado, aí, sobretudo, para a agropecuária, para a agroindústria, mas corroborando e sabendo, entendendo as demandas dos setores industriais, transporte, comércio, serviço, financeiro, e todos os outros. Eu acho que é nesse espírito que a gente constrói as nossas propostas. Aqui apenas algumas imagens de como a gente vem colaborando nesse processo, isso ao longo dos últimos meses apenas, mas, como eu falei, pode passar, por favor, a gente vem nessa audiência, senador, no sentido com 3 objetivos básicos, que é garantir, sim, a segurança jurídica, garantir que não haja cumulatividade, ou seja, a não cumulatividade plena do sistema tributário, que muito a gente reconhece que foi evoluído muito, tanto na Emenda Constitucional 132, quanto no PLP 68, mas é um projeto muito amplo, um projeto complexo, um projeto com quase 1000 artigos. Então, a gente vem humildemente colocando as nossas posições para eventuais ajustes, mantendo o escopo dessa reforma, mas ampliando a segurança jurídica na medida do possível. Também a não cumulatividade plena, como o senador Armando muito bem colocou, a questão da incidência do imposto seletivo sobre produtos minerais, ela vai confrontar essa ideia da não cumulatividade plena. Ou seja, nesse sentido de a gente garantir o escopo inicial da reforma, que era a não cumulatividade, desoneração das exportações e dos investimentos, bem como o retorno aos contribuintes. E, por fim, ajustes redacionais que vão ao encontro do item 1, que é a garantia da segurança jurídica. Então, é nesse aspecto que nós trouxemos aqui algumas emendas que foram protocoladas, já estão em trâmite, e a gente reconhece que vai ser um trabalho hercúleo do senador relator, o Eduardo Braga, no sentido de analisar mais de 1.500 emendas até ontem. Foram 1.500 emendas protocoladas que a gente reconhece de um espectro, de um tema extremamente difícil, e nesse sentido de colaborar, pode passar, por favor, nós trouxemos algumas delas. Por exemplo, a questão do conceito do produto in natura, especificamente para a produção agropecuária.
No artigo 132 do PLP 68, ele trata que o conceito do produto in natura. Foram apresentadas 2 emendas, uma da senadora Tereza Cristina, a outra da professora Dorinha, que trata de uma adequação redacional no sentido de que, imaginem só, um produtor rural que vende uma caixa de quiabo. Ele coloca numa embalagem simples para vender ao consumidor. Ele perderia a capacidade, aquilo não é mais um produto in natura. Então, com essa visão, a gente propõe um ajuste redacional de que, por exemplo, o transporte, o armazenamento, a exposição à venda, acondicionamento, né, seja caracterizado ainda como produto in natura, para não descaracterizar o produto. Não é fazer uma preparação alimentícia, não é isso, não se trata disso. Trata de uma embalagem, trata do acondicionamento, de uma concentração, de um aditivo, que o produto não vai perder a sua qualidade. Trata-se apenas disso. Pode passar, por favor. Ainda a questão da produção, do diferimento da compra da produção rural, ou seja, em outras palavras, a exportação indireta. Isso não faz sentido a gente acumular crédito para o exportador, sabendo que aquele produto será exportado. Isso, do ponto de vista de alíquota, não altera a alíquota padrão e diminui o esforço que nós faremos para a Receita Federal ou para o Comitê Gestor de devolver um montante muito grande de créditos após a exportação. Isso alivia o fluxo de caixa do fisco. É com esse espírito que o diferimento para a compra da produção rural está sendo apresentado, inclusive subscrito numa emenda pelo nosso senador Zequinha Marinho aqui, que é a emenda 351. Passando, por favor. Os créditos presumidos da agroindústria, nós acreditamos, conversamos muito com o setor agroindustrial, e o produtor rural, pessoa física ou jurídica, que não for contribuinte direto do IVA, aquele pequeno produtor, quando ele compra os seus insumos, ele vai ter lá na semente, na muda, a tomada de crédito. Quando ele vender a produção para a agroindústria, é ideal, é desejável que a agroindústria tenha um crédito presumido, porque hoje ela tem, inclusive, no PIS, no COFINS, no ICMS, e esse direito do crédito presumido tem que ser assegurado, porque caso isso não ocorra, nós teremos cumulatividade tributária, e aí, sobretudo, na agroindústria adquirente da produção rural. Então, é com esse espírito da não cumulatividade que a gente apresenta e subscreve a emenda 815 da professora Dorinha. Pode passar, por favor. A desoneração de bens de capital, note, mais uma vez, em linha com o que o senador Armando nos trouxe, é o objetivo. E a gente sabe, senador, que para o setor industrial, que tem grandes montantes em aquisição de bens de capital, é imprescindível uma desoneração plena. Reconhecemos isso. Aqui, essa emenda apresentada pelo senador Exalci, ela busca garantir a alíquota zero, porque no projeto de lei está a garantida de suspensão, quando a venda do trator, daquele equipamento de irrigação, de um bem de capital para o produtor rural pessoa física. É um ajuste redacional que vai trazer não cumulatividade e garantia da segurança jurídica, principalmente pelo fato que o produtor rural estabelecido como pessoa física não consegue declarar a incorporação daquele bem no seu ativo imobilizado. Então, se nós não amarrarmos isso no PLP, ficaríamos sem essa segurança jurídica. Pode passar, por favor. Ainda, com o objetivo da população brasileira ter acesso a alimentos saudáveis, nutricionalmente adequados, conforme o decreto do próprio governo do Poder Executivo, a gente propõe a inclusão de sucos de frutas sem adição de conservantes ou açúcares, assim como fungos e castanhas e os óleos vegetais, na incorporação dos produtos da cesta básica isenta, e sim, essa, sem sombra de dúvida, para oferecer à população brasileira um alimento de qualidade, sem ter a oneração. Por favor, pode passar. Crédito presumido da CBS, né, da Contribuição de sobre Bens e Serviços, que seja compensável com qualquer outro tributo administrado pela Receita Federal. Aqui é especificamente para a agroindústria adquirente, que já tem a possibilidade de compensação cruzada, mas não especificamente do crédito presumido. Ou seja, essa medida vai em linha com que a garantia da própria agroindústria ter essa não cumulatividade plena. Pode passar, por favor. O imposto seletivo, tal como o senador Armando comentou, a gente se preocupa também com a aeronave de pulverização. Notem, não estamos aqui tratando de jatinho.
é pulverização agrícola. 15 segundos. A aeronave utilizada especificamente para produção rural. A oneração por meio do imposto seletivo dessas aeronaves vai trazer cumulatividade para esse segmento que é cada vez mais utilizado em todo o Brasil. Pode passar, por favor. Assim, eu encerro aqui a minha fala. Agradeço pela oportunidade, parabenizo os demais palestrantes aqui e saúdo a todos que nos acompanham e ficamos à disposição, senador. O nosso muito obrigado.